Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Nós hoje ainda vamos continuar aqui no item 1. Não sei se vocês se lembram, esse item 1 é aquela parábola dos trabalhadores da última hora, né? Uma história que Jesus conta para tentar explicar aos seus discípulos e àquelas pessoas que o assistiam como que é a dinâmica do caminho espiritual, como é a dinâmica do que ele chama o reino dos céus, né? E a gente está aqui vendo um comentário, né? Um comentário espírita, né? Dessa passagem, onde ele esclareceu nas outras 2 semanas passadas o simbolismo da parábola, né? O que significavam todos aqueles símbolos: reino dos céus, vinha, os servidores, né? O que significavam as horas, a primeira hora do dia, a terceira hora do dia, a sexta hora do dia, a 1ª hora do dia, né? E agora ele vai falar sobre os ensinamentos da parábola, né? Que ensinamentos morais essa parábola nos traz, né? E nós paramos aqui num ponto onde ele vai analisar aquela passagem em que Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, o comentário vai dizer a respeito desse trechinho da parábola que esses obreiros da primeira hora, porque aqui vocês percebem que Jesus diz que o pai de família saiu de madrugada, então é a primeira hora do dia, bem cedinho, quando estava amanhecendo. Então, esses obreiros da primeira hora são os profetas, os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Estes receberão a mesma recompensa dos últimos, que aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores. Muitos que revivem hoje reviverão amanhã, para terminar a obra que começaram outrora. Retornam mais esclarecidos e adiantados, trabalhando não mais na base, mas na cumeira do edifício. Então, eu acho muito bonito, pessoal, essa capacidade que Jesus tinha de colocar de uma maneira simples, numa história corriqueira, cotidiana, ensinamentos extremamente profundos, né? Porque vejam que nesse trechinho, né, que eu li para vocês agora há pouco, né, ele coloca exatamente todo o processo de evolução da humanidade no planeta, né? Então, naqueles primeiros momentos vieram os profetas, que inclusive são muito mencionados no Antigo Testamento, né? Elias, Daniel, rei Davi, tem uma série de profetas que nada mais eram do que espíritos de elevada estirpe espiritual, de grande evolução espiritual, que vieram para impulsionar a humanidade, né, a crescer, e não só isso. No caso desses profetas, especificamente a que se refere o Antigo Testamento, que renasceram sempre no seio do povo de Israel, eles vieram para preparar a vinda de Jesus, que na linguagem judaica era a vinda do Messias, né, aquele que viria para nos libertar do sofrimento e das aflições. Então eles foram predecessores de Jesus. Então esses trabalhadores da primeira hora, né, que são contratados de madrugada pelo dono da vinha na parábola de Jesus, eles são justamente esses profetas. E pela lei da reencarnação, não só os profetas, mas aqueles que também naquela época ainda não tinham o mesmo nível espiritual deles, mas que talvez tenham aprendido algo com eles, ou que talvez até tenham os rejeitado, esses também vão, pelo mecanismo da reencarnação, renascer, reviver amanhã, como diz o comentário, né? E a beleza de toda essa mensagem está no fato de que a cada renascimento estamos mais esclarecidos e seguimos trabalhando, né, para que possamos evoluir
né, individualmente e ao mesmo tempo ajudar a humanidade e aqueles que nos cercam mais proximamente a evoluírem também, né? E o comentário segue dizendo, né, a respeito da parábola: chamado a prestar contas, o espírito apercebe-se da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Aqui o comentário está se referindo, esse prestar contas, ao momento da desencarnação. Todo espírito, quando desencarna, passa, né, na tela mental toda a sua existência, com todos os detalhes, até os que ele havia se esquecido. Por quê? Para que ele tenha a oportunidade de fazer um balanço das ações virtuosas e não virtuosas que praticou, de mente, de fala e de corpo, e para que ele possa, então, a partir daí, planejar uma nova existência onde ele possa seguir crescendo, evitando as ações não virtuosas que porventura não tenha conseguido evitar naquela existência e cultivando outras ações virtuosas que porventura não tenha conseguido também cultivar naquela existência, né? Por isso que o comentário vai seguir dizendo que a parábola, ela trata do germe do futuro, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Essa questão aqui, quando eu li, estou lendo agora esse pedaço, que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro, me lembra muito uma coisa que os budistas utilizam como treinamento para desenvolver a compaixão. Como é que qual é a meditação ou a contemplação que eles utilizam para desenvolver a compaixão? É nós meditarmos no fato de que nós já tivemos inúmeros renascimentos, já tivemos vidas incontáveis, a nossa matemática não conseguiria contar. Então significa que nós tivemos infinitas mães e que todos os seres com os quais nós nos deparamos podem ter sido nossa mãe no passado. Olha que interessante, esse é um exercício para desenvolvimento da compaixão. Você bater um olho naquele sujeito que está te xingando e dizer assim: não, ele foi minha mãe no passado, ele me criou, ele me carregou dentro da barriga, ele cuidou de mim, ele me alimentou, né? Ele me amamentou. Aí você desenvolve uma compaixão por aquele ser, por essa prática dessa contemplação, né? Que lembra justamente essa passagem aqui do comentário, né? Todos estamos ligados, porque a gente não tem a mínima ideia, né, de quantas reencarnações nós já vivemos sobre a Terra e quem sabe até sobre outros planetas, né? Então é bom que a gente tenha bastante cuidado em todas as nossas relações, né? Porque a gente pode muitas vezes, ao encontrar com um estranho ou com uma estranha, estar se encontrando com alguém com quem convivemos muito proximamente no passado e a quem amamos no passado, né? E aí o comentário segue dizendo: a parábola também nos adverte contra a inveja e previne contra a ambição desmedida, que cria tensões psicológicas, insatisfações, ansiedades e amarguras, não apenas sob o aspecto material, mas também espiritual. Por que o comentário está dizendo que a parábola também nos adverte contra a inveja? Porque eu não sei se vocês se lembram, quando no final da parábola Jesus diz que o senhor da vinha, né, o dono da vinha, chamou os trabalhadores para pagar o salário deles, ele pagou o mesmo salário para aqueles que começaram a trabalhar na última hora do dia, que na linguagem judaica se chamava a 1/10 hora, né? Ele falou pro capataz dele, né, vamos chamar assim na linguagem moderna, o gerente dele, falou assim: ó, chama todos os trabalhadores, começando pelos últimos, e vamos pagar o salário deles. E aí pagou 1 denário para cada um. Aí depois chamou os primeiros e pagou 1 denário para cada um, que é o que ele tinha combinado com todos eles. Mas os que começaram a trabalhar primeiro, começaram a trabalhar antes, reclamaram, falou: poxa, nós começamos a trabalhar muito antes deles e estamos recebendo o mesmo salário. Mas aí o que o Senhor diz para eles, né? O Senhor da vinha, né, diz para eles: você está desagradado, né? Está ficando chateado porque eu sou bom, né? O que te importa se eu pago o mesmo salário a todos?
né? Vai e leva o que você ganhou. Então isso aqui é uma metáfora que Jesus criou para dizer o seguinte: quando nós chegamos ao estágio da perfeição espiritual, essa dualidade de primeiro e último e qualquer outra dualidade está totalmente superada, né? Porque vejam, Jesus coloca aqui aqueles primeiros trabalhadores que nós vimos agora há pouco, que são os profetas, como se estivessem reclamando, né? Mas é óbvio que isso é uma parábola que foi feita dentro do nível de compreensão daquelas pessoas que o estavam ouvindo. Mas é óbvio que os espíritos, depois que atingem a perfeição espiritual, desenvolvem virtudes, né, e purificam totalmente suas emoções perturbadoras. Então eles não vão ter inveja, eles não vão reclamar de nada, muito pelo contrário, eles vão se alegrar que aqueles irmãos que começaram a trajetória depois também chegaram no mesmo ponto. Todos vão gozar da mesma felicidade, todos vão gozar da mesma paz, né? Então aqui, quando o comentário nos diz que a parábola também nos alerta e previne contra a inveja, é nesse sentido, né? A gente não deve nunca se comparar aos outros, como esses trabalhadores da parábola ficaram se comparando. Nós devemos sempre ter em mente que a meta é a mesma para todos. Todos estão procurando a felicidade e todos estão evitando o sofrimento, né? E o que nós devemos é nos dar as mãos e nos ajudarmos mutuamente nessa tarefa, que é uma tarefa árdua, que é uma tarefa que ainda levará muitas encarnações até que nós alcancemos o ponto final, né? E aí o comentário segue dizendo: muitos de nós espíritas somos também trabalhadores da 1/10 hora, ou seja, da última hora do dia. Por quê? Porque nós espíritas estamos agora vivendo esse momento de transição planetária, né? É o fim de nós estamos vivendo aquele período entre o fim do planeta de provas e expiações e o início do planeta de regeneração. Ou seja, nós estamos vivendo um período em que nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações, mas ainda não somos um planeta de regeneração. E a tarefa principal do Espiritismo é contribuir para que a humanidade passe da melhor forma possível por esse momento de transição. Então nós somos esses trabalhadores da 1/10 hora, esse final do dia, ou seja, o final de um ciclo evolutivo planetário, né? Por isso que o comentário vai dizer aqui que muitos de nós, somente agora no final dos tempos, nos convencemos da verdade e começamos a trabalhar antes que o dia se acabe na escuridão da noite. Aos que pegaram às 6 horas da manhã, séculos antes de nós, estamos contribuindo com a nossa parcela ao esforço geral, e a nossa remuneração será igual à daqueles que trabalham desde o alvorecer. Por que ele está dizendo isso? A princípio, para nós, para a nossa mente comum, parece muito injusto, né? Como? Como que nós vamos ser remunerados com o mesmo salário daqueles profetas, né? Daqueles seres iluminados que já lá há 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás já trabalhavam de maneira muito intensa para apoiar a humanidade nessa jornada de desenvolvimento espiritual? Como que nós vamos receber o mesmo salário, né? Mas aqui o salário, como nós já dissemos, é a perfeição espiritual a que todos nós chegaremos. E há uma coisa também interessante nesse processo todo, que é o fato de que nós hoje aproveitamos tudo que esses seres do passado nos legaram, né? É por isso que, como a gente viu lá atrás no comentário, o comentário dizia que tudo está ligado, tudo e todos estão ligados. Os primeiros estão ligados com os últimos. Muitos daqueles primeiros estão também reencarnados agora, talvez até dentro da própria doutrina espírita e dentro de outras religiões, como luminares a nos orientarem, como exemplos a nos arrastarem para o caminho da purificação, né, que é a nossa mensagem de hoje, coração puro, né? São seres compassivos que muitas vezes nem precisavam mais renascer no mundo material, mas que renascem apenas para nos apoiar, para nos assistir e para nos ajudar.
né? Então, é muito bonita essa relação, né, entre passado, presente e futuro, entre os seres de ontem e os seres de hoje, entre os trabalhadores da primeira hora e os da última hora, porque ao final todos nós fazemos parte de uma mesma família humana, né? Sejam aqueles que nasceram no passado, sejamos nós que estamos vivendo hoje no presente, sejam aqueles que renascerão no futuro, né? E aí, o comentário segue dizendo: seres superiores estimulam-nos, sentindo que também nos juntamos à equipe dos que lutam pelo bem. O que vale é a qualidade do nosso esforço, porque enquanto trabalhamos pelo esclarecimento dos outros, nosso espírito também recebe novos jatos de luz e de amor, né? É aquele princípio sobre o qual a gente fala aqui repetidamente, né? À medida em que nós nos melhoramos, nós aumentamos a nossa capacidade de compreender os ensinamentos e, consequentemente, recebemos mais jatos de luz e de amor. Por quê? Porque é como se a nossa mente se abrisse, é como se a nossa mente saísse de uma visão em uma posição estreita para uma visão em uma posição mais amplas, né? Ou seja, é como se nós nos abríssemos para receber a luz, para receber os ensinamentos, para ampliar nossa compreensão, né? E aí o comentário vai seguir dizendo: aqueles que trabalharam para recebermos a mensagem da esperança continuaram seus esforços, pois sabiam que um dia também despertaríamos para a verdade. Então, embora nós, ou pelo menos a maioria de nós que hoje estamos aqui procurando vivenciar a doutrina espírita, lá no passado tenhamos nos comportado de uma maneira não virtuosa, né? Hoje não, hoje nós estamos aqui procurando despertar para a verdade, procurando despertar para a luz, né? Procurando apoiar esse trabalho de redenção da humanidade e o nosso próprio trabalho de redenção individual, né? E aí o comentário aqui ele apenas reforça o fato de que aqueles seres que trabalharam lá desde o começo estão aqui nos apoiando, seja encarnados no plano físico, seja a partir do plano espiritual, do plano invisível. Eles estão aqui apoiando nossos esforços, né? Estimulando-nos, inspirando-nos para que a gente possa acelerar o nosso processo de crescimento interior, né? E aí o comentário segue dizendo o seguinte: a parábola nos mostra que há um plano diretor sábio e inteligente que define o processo evolutivo da humanidade. Nada é feito de improviso ou de forma eventual. Implica estudo, planejamento e estratégias seriamente estipulados, a fim de que o sucesso esteja assegurado. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Isso aqui é muito consolador, né? Por quê? Porque a gente percebe através da parábola de Jesus, dos trabalhadores da última hora, que existe um processo encadeado de impulsionamento do progresso do planeta, né? Um processo encadeado de impulsionamento do progresso do planeta, né? Aqueles trabalhadores que vieram na primeira hora, que eram espíritos que naquela época já estavam preparados para isso, né? Inclusive, quem já se aprofundou mais na literatura espírita e leu o livro Exilados de Capela, sabe que aqueles povos da antiguidade, egípcios, indianos, né, os próprios chineses antigos, que demonstraram um grau evolutivo assim absurdo para aquela época, eram espíritos que tinham vindo de outro planeta que já estava mais adiantado do que o planeta Terra naquela época e que serviram de um farol para a humanidade, né? Que deixaram um legado de ensinamentos filosóficos, espirituais e religiosos que até hoje reverberam, né, na nossa sociedade contemporânea, né? Muita gente, né, nós mesmos ainda estudamos muito
essa sabedoria oriental antiga, porque ela ilumina muito o nosso caminho espiritual, né? Então percebam que há todo um processo, né, de organização do processo de evolução planetária. E apesar de a humanidade muitas vezes recair nos mesmos erros, há um governo planetário, né, que dentro da doutrina espírita se diz que é chefiado por Jesus, né, um governo planetário que mantém toda essa programação em andamento. Nós aqui do plano físico, muitas vezes não conseguimos ver ou não conseguimos perceber, né, essa atuação que é muito sutil, né, e que vem a partir do plano invisível. A gente então não tem olhos para ver. E a gente muitas vezes tem a impressão de que estamos andando para trás, né, de que as coisas agora estão ficando assim muito desordenadas, muito bagunçadas, crises econômicas, crises ambientais, crises de toda a natureza, sociais, né? Mas quando a gente olha com o olho do espírito, a gente percebe que sim, que há uma providência divina atuando constantemente, permanentemente, para que as coisas caminhem da melhor forma. Só que essa providência divina, ela respeita o livre-arbítrio dos homens, ela respeita o livre-arbítrio da humanidade, né? E espera que a humanidade faça a sua adesão aos princípios universais de maneira consciente, né? Ou seja, em outras palavras, Deus não vai impor que nós façamos o bem, Ele vai aguardar que nós percebamos que o caminho do bem é o único caminho que nos conduzirá à felicidade que nós tanto procuramos.